O milionário em lágrimas após mendigo negro entregar último pão e revelar segredo chocante. Ricardo Alves, o empresário bilionário e mais misterioso de São Paulo, foi visto em cena que ninguém poderia imaginar. Naquela tarde cinzenta e chuvosa, quando a metrópole parecia engolir seus passos solitários, algo aconteceu que abalou até seu coração de pedra. Ele, o homem que domina um império financeiro, dono de um dos apartamentos mais caros do centro, conhecido por evitar a luz do dia e fugir do mundo, foi parado por um morador de rua todo encardido e cansado, chamado Samuel. Samuel, com o rosto marcado pelo tempo e as mãos sujas, estendeu a Ricardo um pedaço de pão. Não um pedaço qualquer, mas o último pedaço que ele tinha. Parece cena de filme, né? O silêncio da rua quase gritou. Os vidros reluzentes dos prédios opulentos refletiam a chuva, a tristeza e a dureza de uma realidade cruel que poucos querem enxergar. Ricardo, que nunca teve que pedir nada a ninguém, encarou o gesto. Murmuravam, em contraste gritando aos olhos. O luxo, engolindo a pobreza invisível dos becos. A arrogância finalmente pegou o pão. Um arrepio percorreu sua espinha. Era mais do que um alimento. Era um convite para enfrentar aquilo que ele tentava esconder a vida toda. Samuel, com voz trêmula, sussurrou algo que fez o empresário congelar no frio da chuva. Um segredo obscuro, enterrado nas raízes da família Alves. Um passado que Ricardo jurava ter enterrado para sempre. A sua origem não é quem você pensa, disse Samuel, com o olhar cortando a alma. Aquela frase abriu feridas secas, costumadas a serem ignoradas. O passado ressurgia com força, ameaçando destruir a identidade construída com sangue e suor. Um segredo que, se revelado, podia acabar com o legado que sua família, ávida por poder e privilégio, fazia questão de manter escondido, custasse o que custasse. Ricardo sentiu um nó. Suas mãos tremiam. A garganta fechou. O silêncio entre os dois era pesado. Um peso quase sufocante, carregado de tudo o que não foi dito durante anos. A cidade parecia fechar os olhos para aquele encontro único. Mas ele sabia que sua vida mudaria para sempre. Ele olhou fixamente para Samuel, o homem empoeirado, cansado, mas ali, firme como o trovão que inevitavelmente viria junto daquele segredo escondido. Que verdade era essa? Qual sombra guardava Ricardo? E mais importante, como ele encararia as consequências daquele choque brutal? O mistério agora estava entre eles, invisível, pesado e inquietante, como uma tempestade pronta para explodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Samuel engoliu a saliva rascante e tirou do bolso uma foto amassada. Um retrato antigo amarelado pelo tempo, onde um menino sorria desconcertado ao lado de um homem que à primeira vista parecia ser seu pai. Só que Ricardo não reconhecia aquele homem. E a legenda mirrada no canto da foto disse tudo. Tomás Alves, seu pai, morrera há 20 anos. O mundo girou em volta de Ricardo, e por um instante ele quase caiu, mas segurou-se na parede do prédio. O nó no peito apertou com força desumana. Ele sentiu o rosto queimar, as mãos formigarem, mas a voz de Samuel foi firme. Tomás Alves não era seu pai. Ele roubou sua identidade há décadas. O Ricardo Alves que você conhece morreu no acidente de carro quando você era bebê. O homem que construiu tudo que você chama de família
é na verdade uma farsa. Silêncio pesado. Ricardo se virou rápido. Lá de cima, no luxo intocado de seu apartamento, uma janela se abriu com violência. Uma figura despencou. Os olhos do empresário se arregalaram. Foi um impacto seco. O corpo caiu na calçada com um som brutal de ossos quebrando. Era uma mulher, pálida, desarrumada, com olhos vidrados de medo e desespero. Segurava uma carteira antiga que parecia ter pertencido a ele. Ele se ajoelhou, o coração batendo, feito tambor militar. O murmurar da multidão crescia. A chuva parecia tamborilar mais forte, como se o céu chorasse junto. Essa mulher, ela sabe. Samuel finalmente falou, a voz carregada de urgência e medo. Você precisa ouvir. Milhares de passos correram, vozes se multiplicaram. Ricardo virou a cabeça e da esquina emergiu um grupo de homens vestidos com ternos negros, rostos fechados, olhos frios. Não eram seguranças comuns, eram homens enviados para calar aquela história. A mulher tentou se mover, mas foi puxada com brutalidade. Ela gritou, pediu socorro. Ricardo tentou segurar sua mão, mas foi afastado por Samuel. Não! Não mexa! Gritou Samuel, puxando Ricardo para trás. Eles são perigosos. O medo tomou conta da rua, que antes vibrava num silêncio pesado. Agora parecia um campo de batalha. Quem são eles? Shhh! Perguntou Ricardo. A voz trêmula, as mãos tremendo, o corpo sendo engolido por um frio cortante. Um dos homens avançou, tirou um envelope grosso do bolso e jogou na calçada, bem no meio da multidão que agora se amontoava, confusa. Ali, entre a lama e a chuva, um papel molhado. Alguém foi rápido e o pegou. Ricardo se aproximou, a visão turva, o coração em chamas. Lá estava, um documento oficial, resultado de exame de DNA. Ricardo hesitou. O envelope mostrava a verdade explosiva, porque o DNA não era só diferente do de Tomás Alves, era idêntico ao de Samuel. O corpo de Ricardo congelou, a cabeça girava desesperadamente. Ricardo olhou para Samuel e pela primeira vez viu não só um mendigo, mas um espelho quebrado. Um reflexo do passado brutal que ele sempre tentou enterrar. E então, do nada, o corpo tremendo de Ricardo cambaleou para trás, e mais uma vez a chuva caiu pesada, como se o céu quisesse lavar aquela mentira toda. Mas o pior ainda estava por vir. O telefone de Ricardo vibrou no bolso. Ele tirou o aparelho com dedos trêmulos e viu uma mensagem chegando. Apenas 3 palavras que queimaram sua alma como fogo. Ele está vivo. Ricardo congelou. Quem? Como? O texto não dizia mais nada. Avisou a mulher que ainda lutava para respirar, sentada no asfalto, uma sombra pálida entre a multidão ensandecida. A cabeça de Ricardo girou para o alto do prédio de onde a mulher caíra. O som de um vidro quebrando ecoou. A janela do apartamento dele se abriu novamente. Mas dessa vez pareceu diferente. Mais rápido. E de lá saltou não uma, mas 2 pessoas. O coração de Ricardo parou. Ela, a mulher, sua mãe de verdade, ergueu os olhos para o céu cinza de forma desesperada. Mas o segundo corpo veio logo atrás, tombando a seu lado, com o estampido seco dos ossos batendo no concreto. Era Tomás Alves. Ali, caído, pálido, mais vivo do que qualquer um poderia imaginar.
Tudo estava virando um caos escuro e insano. O homem que ele chamava de pai, o homem que ele pensava estar morto, estava vivo e caído ali, no meio daquela confusão. Por quê? Perguntou Ricardo, com voz trêmula, o peito queimando. Por que esconder? Quem matou essa história? Antes que alguém pudesse abrir a boca, uma sirene cortou a rua de novo. Luzes azuis e vermelhas tingiram a chuva pesada, enquanto carros de polícia e ambulâncias se aproximavam rápido. O homem de terno preto, rosto sombrio, olhos frios como lâmina, desceu do carro e parou em frente à cena, olhando fixamente para Ricardo e para o corpo de Tomás. Você deveria ter deixado isso morrer no passado, Ricardo. Falou sem emoção, a voz cortando o ar como faca. Mas o passado tem uma maneira de voltar para se cobrar. O nó no estômago de Ricardo pareceu explodir. Ele olhou para Samuel, para a mãe caída, para o pai que nunca existira. E foi quando, sem aviso, a mulher desmaiou, a mão estendida em direção à chave na palma dele. O olhar antes suplicante congelado no vazio. Ricardo sentiu as lágrimas que não queria cair. Diante daquela chave, daquele homem vivo no chão e daquele enorme mistério que acabara de surgir, ele soube. Tudo o que ele achava que era verdade. Mentira. Todas as certezas evaporaram como fumaça. O único caminho agora era abrir a porta que aquela chave guardava. Mas qual seria o preço do que ele iria encontrar? E mais, quem estava disposto a impedir que ele chegasse até lá? A chuva tamborilava, lenta, e a cidade parecia respirar de um jeito estranho, como se escondesse algo maior, injustamente enterrado. Ricardo deu um passo, a dor no peito queimando como nunca. E a pergunta pulsava no ar. Até onde ele estava disposto a ir para enfrentar a verdade que até agora parecia? A multidão parou de respirar. Ricardo piscou, o mundo girando rápido demais para entender. Não, murmurou ele, as pernas fraquejando. Isso não pode ser. Ela avançou. Entre a confusão, apontou a chave na mão dele. Essa chave nunca foi sua, Ricardo. Pertencia à sua mãe, sim, mas não aquela que você conheceu ali, caída no chão. Sua mãe verdadeira está longe daqui. Eu fui quem perdi tudo com seu pai e com sua família. Ao redor, o sinal da sirene crescia, misturando-se ao murmúrio confuso da multidão que não sabia para onde olhar. A mulher, que jurava ser sua irmã, fitava ele com olhos frios, como uma acusação viva. Ele engoliu em seco e tentou juntar as peças daquele quebra-cabeça que implodia de dentro para fora. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o estalo gigante cortou o ar. Um som seco, quase metálico. Um estalo que parecia abrir as portas de outro mundo. Cuidado! Alguém gritou, mas era tarde demais. No meio da muvuca, um escândalo. Uma explosão perto do corpo de Tomás. O chão tremeu.
Um cheiro sufocante de pólvora e fumaça ferveu a garganta da multidão. Ricardo rodou a cabeça e viu uma bomba improvisada explodir ali, pertinho demais, espalhando uma fumaça densa, negra, queimando olhos e abrindo feridas invisíveis em todos. Gritos quebraram o ar como tiros. A rua virou caos. Pessoas corriam, empurravam, tropeçavam. A mãe de verdade, a irmã, Samuel, todos eram apenas sombras tateando na fumaça branca e mortal. Ricardo ficou parado, o coração entalado na garganta, o rosto lambuzado de suor frio e chuva. Foi aí que a bomba revelou sua jogada mais cruel. Do meio da fumaça uma voz fria surgiu, debochada. Parabéns, Ricardo, você caiu numa armadilha. A multidão tentou escapar, mas ao redor, homens com armas curtas e rostos cobertos surgiam, bloqueando cada saída. Vocês realmente acham que essa história terminaria assim? Disse o homem que agora apareceu, o mesmo de terno preto, a lâmina no olhar. Ele caminhava com calma e ameaça, relaxado demais para quem tinha armado aquilo tudo. Ricardo sentiu a raiva explodir no peito, misturada ao medo abafado que puxava o ar para dentro como punhal. A chave fria queimava como uma acusação inescapável. Isso é loucura! Gritou ele, a voz arranhada. Quem faz isso? O que vocês querem? O homem sorriu, um sorriso pesado, quase cruel. Queremos a chave. Quem tem essa chave tem o controle. Queremos que você abra a porta que sua família arrancou do passado. E você vai abrir, não importa o preço. O silêncio caiu de novo. Um silêncio que apertava a garganta, sufocante. Mas qual era, afinal, essa verdade que ele estava prestes a encontrar? O silêncio se quebrou com passos firmes e decididos que se aproximavam. Alguém chegando? Murmurou um dos homens, olhos atentos. Ricardo tentou responder, mas a voz saiu fraca, soturna, porque agora ele não sabia mais quem era mesmo, nem em quem podia confiar. E a noite, a chuva e a loucura não diminuíam. Eles só começavam, e a primeira porta só começava a se abrir. O som dos passos aumentava rápido, pesado, como um trovão prestes a explodir no meio daquela confusão. Ricardo engoliu em seco, sentindo o peso da chuva misturar-se com o suor frio que escorria pelo seu rosto. A pressão era brutal. Os homens de terno se preparavam para agir. A irmã agarrava seu braço com força. Os policiais se aproximavam e tudo parecia que ia explodir a qualquer segundo. Mas, de repente, um silêncio estranho desceu rápido, cortando o ar como faca. A multidão parou, o caos suspenso num instante de fúria contida. E naquele instante, a porta do prédio ao lado se abriu, rangendo com um eco pesado que atravessou toda a rua. Uma figura saiu lentamente. Tinha passos firmes, mas o rosto ficou escondido por um capuz molhado. Cada passo que ele dava fazia o coração de Ricardo acelerar de um jeito irracional. O ar parecia ficar mais grosso, como se o tempo tivesse tropeçado. E então, quando lhe tirou o capuz, o choque matou qualquer esperança que sobrava. Ricardo encarou os olhos intensos daquele homem.
Ricardo tremeu, um nó de pânico e raiva se apertando no peito. Sua vida, seu nome, sua identidade, tudo era uma mentira fabricada pelo próprio homem que pisava a rua agora, entre a multidão estupefata. Eu criei o Samuel, a sua irmã até a sua mãe falsa. Cada peça um soldado no meu jogo. E você? Você é um peão, um rosto substituto para enganar idiotas como você. O silêncio virou gritos e confusão. A polícia hesitou, o homem de terno negro congelou, os olhos arregalados. Ricardo sentiu um vazio cortar sua alma. O limite entre realidade e ilusão desaparecia. A rainha da sua vida era um teatro, e ele, o personagem mais enganado de todos. Mas ainda não era o fim. O verdadeiro Ricardo deu um sorriso sombrio, puxou do bolso um aparelho e apertou o botão. De repente, o barulho de algo trincando no asfalto. Em meio à multidão imóvel, uma bomba menor explodiu no chão, espalhando fumaça e gritos. Vocês acham que vou deixar alguém roubar meu nome, meu legado? Ele gritou, passos firmes, voltando-se para Ricardo. O jogo acabou. Agora começa o verdadeiro. Ricardo olhou para o rosto do homem que tinha sido ele mesmo, o inimigo que vinha de dentro, e sentiu a dor mais aguda que já conhecera. Apenas uma certeza. Tudo o que ele acreditava era mentira. O ar pareceu congelar quando o verdadeiro Ricardo Alves falou aquelas palavras. O silêncio se transformou em um peso esmagador que derrubava até as almas mais fortes. As sirenes, a chuva, os gritos, tudo ficou lá, mas parecia lá longe, quase insuportável. Ricardo sentiu o corpo amarrado por um gelo que queimava, cada pedaço daquela mentira desmontando a vida inteira dele. De repente, não fazia sentido. O homem por quem ele lutava, por quem sofreu, era um fantasma sádico. O manipulador cruel. O jogo sujo que rodava a família Alves. As mortes encobertas, as mentiras. Tudo era mais sombrio do que ele jamais imaginara. Mas aí, algo aconteceu. Algo que fez o peito dele quase explodir e a cabeça girar até perder o chão. Um som abafado, um estalo forte vindo de dentro da multidão. Olhos se viraram rápido. A confusão cresceu. Não, pode ser! Gritou alguém. E então, o verdadeiro choque. No meio daquele tumulto, uma mulher correu para a frente. Era a mãe caída, aquela mesma que jurava ser irmã antes. Olhos agora arregalados, o rosto mudado. Não mais de desespero, mas de um terror absoluto. A boca dela estava entreaberta, mas não proferia uma palavra sequer. Até que num sussurro quebrado, ela falou com voz que parecia não ser dela. Eu não sou ela. Essa frase cortou a rua como uma faca. Todos ficaram parados. Ricardo congelou, o coração pulsando tão rápido que doeu. O nó na garganta esmagando tudo. As pessoas ao redor começaram a cochichar, atônitas. Isso mesmo, Samuel. O mendigo cansado, o homem que lhe dera o pão, que deveria ser só um desgraçado qualquer, não só era seu irmão, como também havia assumido a identidade da mãe para enganar todo mundo. Ricardo piscou, a visão falhando, o peito querendo explodir. Samuel sorriu de um jeito estranho, um sorriso que não era de sangue, mas de uma fera ferida. Vocês me acharam fraco, ele falou, voz rouca. Mas eu precisava chegar até aqui. Precisava ser tudo isso para desconstruir. O público ali virou uma mistura de incredulidade e medo.
Aquela mentira dentro da mentira virou uma espiral impossível de escapar. Samuel tirou algo do bolso do casaco surrado, uma pequena caixa metálica. Ele abriu. Dentro havia documentos, fitas, provas que destruíam a imagem da família Alves inteira. Planos para monopolizar, para matar quem ousasse abrir a verdade. Mas também havia algo pessoal. Fotos antigas de Samuel e Ricardo. Crianças, mas não com os mesmos rostos que eles viam antes. Eram duas crianças diferentes. Um segredo ainda maior, muito mais fundo. E naquele momento, um grito cortou o ar. Ele mentiu, ele brincou com vocês. É o verdadeiro Ricardo, o falso Ricardo que estava ali. Ele avançou, puxando uma arma. Mas antes que pudesse mirar ou disparar, um ruído estranho aconteceu. A chave na mão de Ricardo começou a brilhar. Um brilho vermelho e pulsante, quase vivo. Como se a chave estivesse respondendo a algo que só ela sabia. A multidão recuou. E o verdadeiro Ricardo caiu para trás no chão, tremendo, espantado. Não, isso não pode estar acontecendo. Samuel olhou para o brilho, arregalou os olhos e por um instante ficou mudo. Ricardo sentiu o mundo despencar, porque aquela chave não só abria portas. Ela estava abrindo o que ninguém imaginava existir. Um portal, não físico, mas para uma verdade ainda mais obscura, profunda demais, para qualquer um aceitar. O passado, o presente, a identidade, tudo começava a se desfazer. E a sombra real não era o homem que havia fingido ser. Era alguém ou algo muito, muito pior. O silêncio apertou de novo. O céu grisalho parecia baixar uma cortina pesada. E Ricardo, ele só sabia de uma coisa. Se aquela chave abria algo assim, o pior ainda estava para vir. E ele, ali, no meio da noite fria, não tinha ideia do que o aguardava depois da porta que, finalmente, começava a se abrir. A chave brilhava, pulsava no punho de Ricardo, como se tivesse vida própria. Ele sentiu um arrepio gelado subindo pela nuca. Um pressentimento ruim ataciando no peito. A multidão ao redor se afastava, olhos arregalados, respingos da chuva misturados ao medo e ao choque. Samuel continuava parado, imóvel, a expressão presa entre o alívio e o cansaço extremo. Ricardo queria falar, perguntar, gritar, mas a boca ficou seca, a garganta fechada. Só um silêncio pesado preenchia o espaço entre eles. Foi então que a mulher, aquela que jurava ser irmã, deu um passo à frente, a voz firme cortando a tensão. Vocês acham que tudo isso é uma história de família? Que esse jogo é só entre vocês? Antes que alguém pudesse processar, as luzes dos celulares começaram a piscar. Flashes explodiram no ar enquanto uma nova figura surgia na calçada. Um homem de terno escuro, mas com algo estranho. Olhos claros demais, rosto pálido, pele quase translúcida. Um olhar vazio que cortava como navalha. Ele se moveu com um sorriso frio, não um sorriso de alegria, mas de alguém que carrega o peso de segredos sombrios. Ele puxou um aparelho do bolso, tipo um gravador. Escutem todos, antes que eu jogue essa bomba no meio desse circo. Ricardo deu um passo para trás, sentindo a dor apertar o peito, um nó na garganta que quase o paralisava. O homem apertou play. Da caixa de som saiu uma voz conhecida. Era o próprio Ricardo, mas não o que estava ali, no meio do caos. Era um áudio antigo, a voz dele, pálida, quase desesperada. Se você está ouvindo isso, significa que eu deve. Falhei, que o jogo é maior do que imaginávamos. As palavras começaram a revelar um segredo brutal. Não era só a identidade dele que havia sido manipulada.
era o próprio tempo. Eu descobri que o Ricardo que vocês conhecem, o verdadeiro, não existiu até ontem. Ele foi criado, forjado a algo ainda mais assustador. Ricardo arregalou os olhos, apagando qualquer coragem. Fica pior. A voz do homem de terno cortou o que vocês têm aí. Dá não sabe. É um clone. Um silêncio duro caiu sobre a multidão. Um clone? Alguém sussurrou. O homem veio para frente, os olhos brilhando na penumbra da chuva. Vocês acham que Ricardo Alves é só um nome, uma cara, um legado de sangue? Não. Ele foi replicado cientificamente. Esse homem aqui, o que vocês viram toda essa confusão, é uma cópia perfeita do original. Ricardo caiu de joelhos, o mundo afundando em sua frente. Samuel, o mendigo, a irmã, a mãe. Todos eram peças do tabuleiro criado para esconder o verdadeiro monstro. Não era simples farsa. Era a humanidade resistindo. Não importa se sou cópia original, ele sussurrou. Olhem para mim. Eu sinto, eu sofro, e eu vou descobrir o que aconteceu com todos nós. Nesse instante, uma sirene estridente cortou o ar. Luzes vermelhas e azuis incendiaram as janelas dos prédios. A multidão, ainda paralisada, começou a se dispersar. Mas a pergunta que queimava era clara. Se Ricardo era um clone, uma criação, quem teria esse poder terrível? Quem teria coragem ou loucura suficiente para brincar com a vida, com a identidade, com o próprio tempo? E o que era pior, havia uma certeza cruel implodindo a alma dele. Aquele jogo não tinha apenas peças, tinha monstros escondidos dentro delas. E a chave deixada no chão, apagando o brilho, era só o começo. Ricardo se levantou, engolindo o nó na garganta. A porta que aquela chave abriria. Agora era para algo muito maior. E o pior ainda estava por vir. A chuva não parava. Molhava a pele, se misturava às lágrimas e parecia levar embora qualquer sobra de certeza naquele lugar. Ricardo ajoelhado, a chave fria queimando na mão. O corpo do verdadeiro Ricardo caído no chão. Em volta, o caos, gritos, murmúrios, olhos arregalados. A rua parecia pulsar com a intensidade de uma confissão brutal. Ele olhou para Samuel, o homem que parecia ter carregado o peso do mundo e ainda assim não desistido. Para a mulher que jurava ser irmã, com um olhar que queimava mais que fogo. Para aquela sombra de mãe caída, quase irreconhecível. O nó no peito apertava, o sufoco ameaçava partir seu coração ao meio. E então, no meio do turbilhão, uma voz baixa, firme, cortou a confusão. Ricardo, a chave, não é só um objeto. Ela guarda a verdade que seu sangue precisava encontrar. Ele abriu a mão, sentiu a pulsação vermelha da chave quase vibrando no punho. Aquele pequeno ferro, tão pesado, era a última peça de um quebra-cabeça que começou errado e talvez não teria conserto. Mas ele sabia que precisava tentar. A verdade não era mais uma escolha. Era um caminho que ateara fogo ao passado. A multidão ficou tensa. Ali, no pedaço de concreto frio, Ricardo sentiu o peso do futuro bater na porta. Algo ia explodir, ou ele ia afundar para sempre. Quem eu sou de verdade? Murmurou com a voz seca, quase inaudível. Ninguém respondeu, mas não era preciso. O olhar de Samuel disse tudo. Não importa a origem, a mentira, ou que já tentaram apagar. O que importava era sobreviver essa noite de pesadelos. De repente, sons distantes de sirenes aumentaram. A polícia, as luzes, a tensão virando uma corda prestes a arrebentar. Mas ali, naquele contraste entre o real e o impossível, Ricardo se levantou.
Tremendo, sim, mas de pé. A chuva lavava o rosto dele, como se tentasse tirar as sujeiras do passado. Não havia respostas fáceis. Havia só certeza de que essa história, cheia de máscaras e sombras, ainda não tinha acabado. A chave na mão continuava a brilhar. E uma pergunta atravessava o ar, fria e cortante. Qual porta ela abriria quando a escuridão fosse completa? As vozes da multidão voltaram a crescer, misturando medo, curiosidade e uma certeza silenciosa. Eles tinham acabado de assistir a uma verdade que podia destruir tudo. Ricardo olhou para trás, para os fantasmas que rodeavam aquela rua, e admitiu, para si mesmo, que estava só começando.